Estamos analisando uma imagem que está circulando online sobre um episódio de 2002 de Os Simpsons. A cena mostra Donald Trump tocando um globo luminoso ao lado de dois homens com aparência do Oriente Médio. Bem, no mês passado, o presidente Trump fez exatamente isso com o rei da Arábia Saudita e o presidente do Egito. Nesse episódio, os Simpsons podem ter previsto algo impressionante. Uma série nos surpreendeu ao antecipar grandes eventos, como a presidência de Donald Trump e a reclamação de Osaka. Por favor, não diga ao supervisor que eu tenho isso, mas não para por aí. Também veremos suas previsões sobre robôs se voltando contra os humanos, tecnologias que se transformam a maneira como nos alimentamos e até mesmo uma previsão surpreendente sobre como o mundo poderia chegar ao fim. Mas calma, não é o fim do mundo. Junte-se a nós e descubra por que as previsões de Os Simpsons para 2025 são inacreditáveis. Inteligência artificial fora de controle. O aviso de Os Simpsons. Todos nós já ouvimos falar sobre os perigos potenciais da inteligência artificial. Mas e se os Simpsons previram um futuro onde a inteligência artificial deixa de ser útil para se tornar prejudicial? A inteligência artificial está avançando mais rápido do que nunca e, embora seja muito empolgante ver como ela facilita a vida, também existe um lado um tanto assustador. E se nós dissemos que os Simpsons podem realmente ter previsto um futuro bastante inquietante para a inteligência artificial? Em um episódio de 2016, a família visita um parque temático onde todos os funcionários são robôs. O que começa como uma experiência intrigante rapidamente sai do controle quando a inteligência artificial se rebela, eliminando os humanos e causando o caos. Não é apenas uma reviravolta louca, é uma visão assustadora do que poderia acontecer se a inteligência artificial fosse longe demais. Esse cenário levanta algumas grandes questões sobre o papel da inteligência artificial em nosso futuro. Para começar, será que a inteligência artificial pode acabar tomando empregos, deixando trabalhadores comuns sem trabalho e tornando o desemprego ainda pior do que já é? Essa é uma preocupação real. Depois, há o pensamento ainda mais assustador de que, à medida que a inteligência artificial se torna mais inteligente, pensamos criar algo muito mais inteligente do que nós mesmos. E se ela se voltar contra nós? Os cientistas estão preocupados com isso há anos. À medida que a inteligência artificial continua evoluindo, será que poderemos acabar com uma tecnologia que não conseguimos mais controlar? Jürgen Schmeider, um nome importante no mundo da ciência e da tecnologia, alertou que a inteligência artificial poderia levar a um crescimento tecnológico descontrolado, mudando totalmente a sociedade nas próximas décadas. Parece que os Simpsons podem ter tido um ponto, afinal. Tradutor de linguagem de bebês. O mais surpreendente é que esse conceito talvez não seja tão distante quanto parece. Pesquisadores e cientistas já estão trabalhando em tecnologias para analisar sons de maneiras que nunca imaginamos, o que significa que uma versão real desse tradutor de bebês pode estar no horizonte. Graças aos Simpsons, podemos ser um passo mais próximo de tornar a criação de filhos um pouco menos um jogo de adivinhação. À medida que a tecnologia continua avançando, a compreensão da série está se tornando cada vez mais relevante, e sua visão sobre inteligência artificial é um alerta que não deve ser ignorado. Qualquer pessoa que já passou algum tempo com um bebê chorando sabe. Por mais frustrante que possa ser tentar descobrir o que ele quer, especialmente quando não pode dizer diretamente. Essa é uma daquelas frustrações universais com as quais todas podem se identificar. Bem, os Simpsons fizeram uma abordagem hilária sobre esse dilema em um episódio, e pode ser que essa previsão se torne realidade mais cedo do que imaginamos. No episódio, um personagem brilhante cria um dispositivo que traduz o choro dos bebês em algo que os adultos conseguem realmente entender. A ideia é tão engraçada quanto genial, proporcionando uma visão divertida e inusitada de como um simples mal-entendido pode se transformar em um momento caótico na criação dos filhos. Mas, embora a situação seja apresentada de forma humorística, a ideia por trás disso é realmente incrível. As eleições presidenciais de Donald Trump. Ainda hoje a previsão mais impressionante feita por Os Simpsons é a de Donald Trump como presidente. Em um episódio de 1998, intitulado Bart no Futuro, Donald Trump é mostrado como o 45º presidente dos Estados Unidos. Naquela época, Trump era uma estrela de reality show da época e empresário, muito distante do mundo político. Os roteiristas do episódio afirmaram mais tarde que era apenas uma piada baseada na personalidade extravagante de Trump. No entanto, quando Trump anunciou a sua candidatura em 2015, em seguida,
venceu a eleição em 2016, a previsão de Os Simpsons se tornou assunto em Hollywood. Quer tenha sido um palpite de sorte ou uma brincadeira que acabou acertando em cheio, o episódio permanece como um mistério na história política dos Estados Unidos. Agora, aqui está onde fica ainda mais intrigante. Os Simpsons previram que Trump venceria as eleições de 2024. Avançando para 15 de novembro de 2022, Trump anunciou sua intenção de concorrer novamente à presidência em 2024. Curiosamente, Al Jean, roteirista de Os Simpsons, exclui na plataforma X que o programa havia previsto isso já em 2015, em um episódio em que a família Simpson viaja para o futuro. Nesse episódio, Homer passa por um cartaz que dizia Trump 2024, algo surpreendente quando analisado. Mais impressionante ainda é o fato desse episódio ter ido ao ar muito antes de Trump sequer se tornar presidente. Os Simpsons não pararam por aí. Já havia previsto a presidência de Trump em um episódio anterior, mencionando que o próximo presidente enfrentaria problemas orçamentários causados pelo período de Trump no cargo. Quando a eleição presidencial chegou em novembro, os fãs do programa estavam ansiosos para ver se, mais uma vez, os Simpsons provariam como suas variações são precisas. Se você ainda tinha dúvidas, já se perguntou como os produtores estão planejando que Trump não apenas concorreria à presidência, mas realmente venceria? Isso foi, sinceramente, de tirar o fôlego e continua sendo um grande mistério. Carros voadores. Dos trabalhadores robóticos para carros voadores, o futuro que antes parecia impossível está lentamente começando a tomar forma. E é impressionante como os Simpsons sempre parecem prever coisas. É quase como se eles usassem uma bola de cristal ou algo do tipo. Veja, por exemplo, o episódio de 2005, Futuro Drama. Nele, Bart e Lisa demonstraram o brilho de suas vidas em 2003 graças à máquina do Professor Fink. O episódio, no melhor estilo de Os Simpsons, imagina um futuro onde carros voadores são tão comuns quanto sedãs nas ruas. Na época, parecia um pouco ridículo, assim como o filme De Volta para o Futuro Parte 2 superestimou a tecnologia que tivemos nos anos 2010. Enquanto a sociedade em 2013 estava mais interessada em tendências de moda peculiares, como macacões, os carros voadores ainda eram um sonho distante. Agora vem a parte interessante. Enquanto os Simpsons estavam à frente do seu tempo, a tecnologia tem desenvolvido essas ideias ao longo da última década. A Hyundai prometeu que os carros voadores fariam parte do futuro da Uber até 2023, mas esse prazo chegou e passou sem nenhum veículo aéreo à vista. Ainda há esperança no horizonte. Entra em cena a Samsung Sky, uma empresa com reais chances de tornar esse sonho de ficção científica realidade até 2025. Em dezembro de 2023, o carro voador Switchblade realizou seu primeiro voo, alcançando cerca de 150 metros acima do solo. Foi um grande avanço, e a empresa informou à imprensa que está há apenas 2 anos iniciando a produção em massa do Switchblade para compradores específicos. Agora imagine dirigir seu carro pela estrada e, com facilidade, fazê-lo voar pelos céus. Essa é a promessa do Switchblade. Mas antes de começar a se imaginar flutuando acima do trânsito, há um detalhe. Para pilotar no céu, será necessário ter uma licença de piloto. O preço, algo em torno de $170 mil ou mais, o que certamente fará muita gente pensar 2 vezes. Mesmo assim, com os carros voadores se tornando uma realidade, parece que os Simpsons estavam certos mais uma vez. Quem sabe, nos próximos anos, todos estaremos olhando para o trânsito de uma maneira totalmente nova. Alimentos em realidade virtual. Será que a realidade virtual poderia substituir nossos alimentos favoritos? Os Simpsons levantaram essa ideia há anos, e o mundo da tecnologia está começando a fazer a realidade. Tudo começou no episódio A Casa da Árvore dos Horrores 6, da 7ª temporada, onde Homer e Marge são mostrados aproveitando diversões virtuais através de canudos enquanto usam EADC de realidade virtual. Na época, parecia uma ideia absurda e exagerada. Quem poderia imaginar comer sem realmente provar os alimentos? Era algo que parecia saído diretamente da ficção científica. Mas, avançando para os dias de hoje, estamos começando a ver a possibilidade de um futuro em que a realidade virtual muda a forma como vivenciamos as refeições. É difícil acreditar que uma tecnologia poderia impactar algo tão básico quanto a alimentação, certo? Mas, conhecendo os Simpsons, suas variações muitas vezes acabam se aproximando mais da realidade do que esperamos. Com o rápido avanço da tecnologia,
O que antes parecia inverossímil está começando a parecer mais plausível. Na verdade, isso já está acontecendo. A empresa Royal Caribbean Cruise Line está oferecendo aos hóspedes uma experiência de jantar em realidade virtual, provando que o que pareceu uma piada de algumas décadas atrás pode em breve ser a próxima grande inovação no setor de alimentação. Imagine desfrutar de todos os seus alimentos favoritos sem se preocupar com calorias, sem mais ataques à geladeira de madrugada ou a necessidade de conter carboidratos. Com alimentos em realidade virtual, você poderá experimentar pratos digitais de forma totalmente imersiva, sem ganhar uma grama. Empresas como o Aero Bunkets RMX já estão ultrapassando os limites ao criar experiências de realidade virtual que simulam não apenas a aparência e a textura dos alimentos, mas também seus aromas e sons. É como entrar em um mundo de fantasia onde você pode saborear cada mordida sem culpa ou calorias. Mas aqui está a questão: os alimentos na realidade virtual não se limitam a refeições sem consequências. Eles também estão abrindo novas possibilidades para experimentarmos a comida. Imagine poder explorar a jornada de sua refeição, aprender sobre agricultura sustentável ou até mesmo cozinhar ao lado de um chefe virtual que o orienta em cada etapa do processo. O que começou como uma piada excêntrica em Os Simpsons está rapidamente se tornando cada vez mais plausível. À medida que a tecnologia avança, a ideia de alimentos em realidade virtual pode mudar completamente a forma como pensamos sobre refeições. Quem sabe, o futuro pode nos trazer experiências culinárias que nunca imaginamos. Ivanka Trump na linha de sucessão para se tornar presidente no futuro. Será que os roteiristas de Os Simpsons terão um fascínio por Donald Trump e sua família? Antes de tirar conclusões precipitadas, vamos analisar mais de perto um momento sutil do programa. Até agora, os Simpsons já se destacaram por prever grandes eventos políticos, como a eleição de Donald Trump à presidência. Mas eles não pararam por aí. Em um episódio em outubro de 2016, os roteiristas deixaram uma pista de que Ivanka Trump, filha de Donald Trump, poderia concorrer à presidência. Essa previsão chamou a atenção em um momento do episódio em que Homer Simpson é visto usando um botão de campanha com a inscrição Ivanka 2028. Embora seja fácil descartar isso como uma piada engraçada dos roteiristas, é algo bastante revelador. A previsão sobre a possível candidatura presidencial de Ivanka não parece ser um mero acaso. Provavelmente, é uma escolha calculada, especialmente considerando a crescente influência de Ivanka na política, amplamente moldada pela orientação de seu pai. Quando os Simpsons fazem uma previsão, muitas vezes há uma conexão mais profunda com a realidade, e este caso não é diferente. Embora não tenhamos certeza de que Ivanka realmente se candidatará à presidência, muito menos se vencerá, o histórico do programa em fazer especificidades nos faz pensar. Ainda mais interessante é que uma possível presidência de Ivanka poderia sinalizar algo maior: a possibilidade de uma mulher se tornar presidente dos Estados Unidos. Como você se sentiria se Ivanka Trump realmente decidisse concorrer à presidência? Pode parecer inesperado, mas, conhecendo o histórico de acertos de Os Simpsons, talvez devêssemos prestar atenção a essa possibilidade. Robôs e inteligência artificial fora de controle. Agora, aqui está algo que os Simpsons podem ter acertado muito antes de qualquer outra pessoa. Robôs tomando o controle de muito mais do que apenas empregos em fábricas. Você talvez já tenha visto garçons robôs no Japão, e carros independentes estão prestes a substituir motoristas de táxi. Mas não são apenas as tarefas físicas que estão sendo automatizadas, até os trabalhos criativos podem estar em risco. A inteligência artificial já está entrando em ação para lidar com coisas como programação, consultoria financeira e até design gráfico. É uma loucura pensar que podemos caminhar para um futuro onde a inteligência artificial se revolta. Recentemente, um engenheiro do Google perdeu seu emprego depois de afirmar que a inteligência artificial da empresa estava se tornando muito realista. Estamos nos aproximando de uma inteligência artificial que pode aprender, se adaptar e, quem sabe, até sentir emoções como os humanos. A linha entre ficção e realidade está se tornando cada vez mais tênue, e isso está acontecendo rápido. Você se lembra daquele episódio de Os Simpsons de 1994, It Ends Crash Land? Alguém da família visita um parque temático controlado por robôs? Pois é, fica bem insano quando os robôs se tornam superinteligentes. Como você já deve imaginar, se rebelam contra seus criadores humanos. Naquela época, parecia apenas uma piada de desenho animado, mas com o que está acontecendo na vida real, agora a sensação é bem diferente.
À medida que a inteligência artificial continua a ficar mais inteligente, a ideia de pensar máquinas em si mesmas ou até decidirem que os humanos estão no caminho deles não parece mais tão impossível. Hologramas. Já teve a sensação de que a tecnologia está avançando tão rápido que você está sempre correndo atrás? Um minuto estamos falando sobre o celular mais recente, no minuto seguinte, já estamos discutindo sobre hologramas. Mas aqui está a parte impressionante. Os Simpsons talvez já tenham previsto isso. Hoje em dia, a tecnologia evolui tão rapidamente que parece que mal conseguimos controlar. Não é? Mas se você observar os Simpsons, parece que eles já vivem no futuro. Sério. O programa está à frente do seu tempo há anos. Em um episódio, Bart dá uma espiada no futuro usando uma das invenções malucas do Professor Fink, uma espécie de máquina. O que ele viu? Bem, é algo impressionante. Nessa visão futurista, um Bart mais velho e simpático recebe uma mensagem holográfica convidando sua banda para um show em um clube. Agora vem a grande pergunta. Como os Simpsons tiveram a ideia de que hologramas seriam uma realidade? E será que, em 2025, os hologramas podem ser tão comuns quanto mandar mensagens de texto em nossos celulares? Ok, talvez isso seja um pouco exagerado, mas tenha paciência com a gente. Atualmente, já temos tecnologias bem legais, como o DreamWorks, que cria hologramas tridimensionais. Esses displays de 3 lados podem exibir imagens em 3 dimensões de pessoas, lugares ou qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Imagine relaxar na sua sala de estar e observar seu amigo do outro lado do planeta te ensinando a mais nova dança viral do TikTok. Guerra em 2025. Será que uma brincadeira inofensiva em um desenho dos anos 80 pode, na verdade, apontar para algo muito mais preocupante sobre o nosso futuro? Bem, no dia 22 de novembro de 1987, os Simpsons exibiram um episódio especial no Tracy Ullman Show. O episódio estava cheio de risadas, mas se você olhar mais de perto, pode haver algo mais profundo acontecendo por trás do humor. Agora, antes de achar que estamos exagerando, escute-nos. Algumas das diferenças mais precisas feitas por os Simpsons foram simples notas de rodapé que a maioria das pessoas nem sequer prestou atenção. É pensar nisso impressionante. Mas às vezes são esses momentos aparentemente sem importância que acabam se revelando acertados. Então, neste episódio em particular, Homer Simpson continua pregando peças em sua família, assustando-os com avisos sobre a Terceira Guerra Mundial. Ele os acordou em pânico, dizendo para correrem para o abrigo contra a agitação, agitado como se o fim do mundo estivesse chegando. Agora, aqui está a questão. Você realmente acha que o abrigo improvisado de um homem poderia normalmente proteger sua família de uma radiação nuclear? Essa é uma pergunta que vamos deixar para os Mythbusters. Mas o episódio claramente foi uma piada, zombando do pânico que poderia acontecer caso um conflito global sério ficasse muito próximo. Sinceramente, a ideia de que famílias comuns poderiam ter que agir como Homero foi uma previsão perdida na época. Avançando para hoje, estamos muito mais perto desse cenário da Terceira Guerra Mundial do que estávamos no final dos anos 80. Primeiro, tivemos um susto global em 2020, com o aumento antes da pandemia. Depois, se você observar a política mundial, fique bem claro que há conflitos acontecendo por todo o mundo. Então, a grande questão é, será que 2024 será o ano em que tudo vai chegar ao ápice? Será que veremos nações levando as coisas longe demais, resultando em um grande conflito global? Controle da mente através da música. Os Simpsons são mais do que apenas uma comédia, especialmente quando começam a prever acontecimentos da vida real, como este exemplo incrível. Ao longo dos anos, as pessoas frequentemente se perguntavam com que frequência os Simpsons faziam surpreendentemente precisas, e muitos acharam isso um pouco inquietante. Neste episódio em particular, Bart, Nelson, Milhouse e Ralph são selecionados para formar uma boy band chamada Party Pose. Um nome que alguns acharam engraçados, mas, como muitas das tramas de Os Simpsons, havia uma reviravolta sombria escondida sob a superfície. No episódio, a música de sucesso da banda, Drop a Bomb, vem com um clipe musical estranho, apresentando um cântico peculiar, Ivan Nell. Quando você inverte as letras, na verdade, forma-se Junte-se a Marinha. As coisas ficam ainda mais loucas quando descobrimos que a música cativante e o vídeo psicodélico estavam, na verdade, lavando o cérebro das pessoas de Springfield para que se alistassem nas Forças Armadas. Lisa junta as peças quando confronta o produtor musical e descobre que ele é, na verdade, um tenente da Marinha.
Ele revela como a música tem sido usada para recrutamento militar há muito tempo, e não é apenas uma trama maluca do programa. De fato, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganharam a música e o entretenimento como uma forma de incentivo aos jovens para se alistarem. Acontece que o poder do entretenimento sobre as escolhas das pessoas é muito mais real do que imaginamos. Então, quando os Simpsons abordam o controle mental através da música, nos questionamos se é apenas uma trama maluca ou se os criadores do programa sabiam de algo que todo o resto ignorava. Dado o número de vezes que os Simpsons previram com precisão o futuro, talvez seja hora de prestar mais atenção no que eles estão informando agora. Energia renovável. Você não vai acreditar como os Simpsons previram o futuro de uma forma tão casual, mas extremamente precisa. No episódio 582, Lisa Simpson cria um carro movido a energia solar para competir no derby de energia alternativa. Parece um momento perfeito para a energia limpa brilhar. Mas as coisas tomam um rumo inesperado quando uma empresa usa um dirigível para bloquear o sol, impedindo Lisa de cruzar a linha de chegada e deixando-a enfrentar o ridículo da plateia. À primeira vista, parece apenas mais um momento engraçado, mas, se observarmos com mais atenção, é surpreendentemente preciso. Hoje, estamos avançando para um futuro movido por energia limpa, e os carros solares já não são mais um sonho distante. É bem possível que, até 2025, carros movidos a energia solar sejam uma visão comum nas estradas. Mas aqui está a parte surpreendente. Os Simpsons não previram apenas o crescimento da energia limpa, eles também anteciparam a resistência das grandes corporações que relutam em se afastar das fontes tradicionais de energia. Essas empresas são grandes players na economia global e, por mais que desejemos um futuro mais limpo, sua oposição pode retardar as coisas. Esta batalha já está se desenrolando e, se a história servir de indicativo, é provável que continue nos anos à frente. Uma queixa de Osaka. No episódio de Os Simpsons intitulado Marge, Cadeia, da 4ª temporada, vemos uma situação caótica, mas estranhamente relacionável, se desenrolar. O episódio, que é essencialmente um especial de Dia das Mães, mostra o quanto Marge realmente significa para a cidade de Springfield quando ela é repentinamente trancada na cadeia. A cidade inteira percebe o quanto depende dela. Mas, enquanto isso acontece, há também um enredo interessante sobre uma doença que se espalha rapidamente por Springfield. Tudo começa com um novo espremedor de frutas enviado de Osaka, Japão. Um dos trabalhadores na fábrica de embalagens está com gripe, e os seus germes acabam contaminando os sucos. Esses sucos contaminados são então enviados para as casas de toda Springfield, e, antes que percebam, toda a cidade está infectada. A gripe ficou conhecida como a gripe de Osaka, e foi colocada como fogo em capim seco. Agora, embora isso pareça bizarro, levanta uma questão bastante perturbadora. Será que algo assim poderia realmente acontecer na vida real? Será que uma doença letal ou germes pode ser espalhada pelo mundo devido a um erro de um fabricante, especialmente se um dos trabalhadores estiver doente? Certamente, é um pensamento assustador. E com a habilidade de os Simpsons de prever eventos futuros, não é tão inverossímil imaginar que algo semelhante pudesse acontecer. Se a história servir de guia, às vezes as tramas mais loucas de os Simpsons acabam sendo um pouco mais próximas da realidade do que gostaria. Buracos negros na Terra. Os buracos negros ainda são um grande mistério para os cientistas. Embora saibamos que eles existem, há muito que ainda não entendemos sobre eles. Mas e se os Simpsons previram como um buraco negro poderia afetar a Terra? Em um episódio, um pequeno buraco negro aparece e começa a crescer, sugando tudo o que encontra pela frente. Ele cresce tanto que acaba engolindo tudo e enviando pessoas e objetos para outro planeta, onde especificamente os recebem. Por mais louca que essa ideia pareça, o conceito de um buraco negro perto da Terra não é totalmente impossível. Os cientistas realmente encontraram um, não muito longe de nós. Então, e se um buraco negro realmente aparecerá no futuro? Poderíamos sobreviver? É um pensamento assustador. Mas como os Simpsons muitas vezes fizeram, talvez eles tenham previsto algo que realmente possa acontecer. Presos em um domo. Será que o governo realmente nos traria para dentro de um domo para controlar nosso consumo? Parece ficção científica, mas os Simpsons podem ter previsto exatamente isso. Vamos ver o que está por vir pode ser uma profecia deles. Em uma cena de Os Simpsons, o filme, de 2007, o programa anterior a uma cidade sendo isolado sob um domo pelo governo. Agora, com o aumento do custo de vida,
essa previsão já não parece tão louca assim. Imagine, até 2025, o governo nos colocar em um ambiente controlado para limitar o quanto consumimos. O programa até anterior que eles cortariam a eletricidade e a internet, deixando todos presos. Isso poderia realmente acontecer. É uma ideia assustadora. Mas como os Simpsons nos mostraram várias vezes, às vezes suas dificuldades mais malucas acabam sendo mais próximas da realidade do que gostaria de admitir. O fim do mundo. Todos nós já brincamos sobre o fim do mundo. Mas os Simpsons levaram isso a um mundo totalmente novo com uma previsão que é difícil de ignorar. O programa sempre foi conhecido por prever tudo, desde tendências tecnológicas até o caos político, mas também se aventurou no campo do apocalipse. Em um episódio, Homer Simpson prevê o fim do mundo com base em uma profecia do livro do Apocalipse, afirmando que, pouco antes do arrebatamento, as estrelas cairão sobre a Terra. Homer mal pode esperar pelo grande dia e compartilha sua empolgação apocalíptica com sua família e amigos. No entanto, quando o dia chega, ele fica desapontado, pois nada acontece. Mas, em uma reviravolta surpreendente, após o mundo finalmente chegar ao fim, Homer é enviado para o céu. O episódio poderia levantar uma reflexão interessante. O mundo realmente acabaria a qualquer momento, sem nenhum aviso. É uma ideia sombria, mas fascinante, que os Simpsons procuram explorar de seu jeito hilário. E espere, isso é apenas uma das muitas variações malucas que os Simpsons fizeram ao longo dos anos. Há algumas outras que realmente vão deixar você sem palavras. Colonização de Marte. E se nós te disséssemos que os Simpsons previram o impulso da humanidade para colonizar Marte muito antes de Elon Musk pensar no planeta vermelho? O programa sempre teve um talento para tocar em ideias que parecem futuristas demais para serem verdade. E essa previsão não é uma exceção. Em um episódio fascinante, Lisa Simpson é escolhida para viajar a Marte para ajudar a construir um habitat. E, no verdadeiro estilo da família Simpson, Marge decide que não deixará sua filha sozinha. Logo, uma família inteira se inscreve para a missão, com o plano de enviar humanos a Marte antes de 2026. Claro, as coisas não acontecem exatamente como planejado. A missão da família para Marte é adiada e eles acabam chegando em 2051. Como se isso não fosse o suficiente, Lisa então anuncia que quer ir para Vênus, o que acrescenta mais uma camada de comédia a toda a situação. Embora o episódio tenha claramente a intenção de ser uma diversão, o fato de os Simpsons planejou um passo tão grande na exploração espacial é algo impressionante. É um daqueles momentos raros em que as linhas entre comédia e realidade começam a se desfocar, deixando-nos a perguntar quais outras definições o programa pode ter acertado. Vespas assassinas. E se nós disséssemos que os Simpsons previram vários eventos estranhos, como assassinatos de vespas, um acidente de helicóptero e até o resultado de um Super Bowl? A questão sobre as vespas assassinas é que, embora tenham causado alvoroço em 2020, elas foram realmente vistas no estado de Washington em 2019. E, por mais assustador que o nome delas pareça, elas não são tão perigosas para os humanos quanto você imagina. Elas são apenas estranhas de se ver, devido ao seu tamanho. Mas a coisa fica ainda mais interessante. O episódio de Os Simpsons com as abelhas não é a única previsão que chamou a atenção. Também há aquela sobre a trágica morte de Kobe Bryant, baseada em uma cena de helicóptero. Mas, como se descobriu, os presidentes aparecem em muitos programas e filmes. Então isso é apenas uma coincidência, não há alguma previsão mística. Agora vamos falar sobre a previsão do Super Bowl. Um episódio de Os Simpsons de 1999 completou anteriormente que o time San Francisco 49ers ganhou o Super Bowl de 2020. Spoiler, eles não ganharam. Os 49ers perderam para o Kansas City Chiefs. Mas aqui está a parte divertida. Como a animação leva tempo, o episódio estava na verdade antes do Super Bowl 33 de 1999, que aconteceu entre o Tampa Denver Broncos e o Atlanta Falcons. Toda a previsão sobre os 49ers foi apenas uma piada questionada, porque eles precisaram escolher uma paleta de cores de um tempo antes mesmo de saber quem realmente estaria no jogo. Então não foi uma previsão, afinal. Apocalipse zumbi. Vamos agitar as coisas com uma das variações mais malucas de Os Simpsons. Eles previram a chegada de um apocalipse zumbi. Em um episódio, uma lanchonete de fast food serve um hambúrguer que transforma as pessoas em criaturas semelhantes a zumbis. Mas o apocalipse começa quando um repórter tem a honra de experimentar esse hambúrguer, que é chamado de delicioso. E, claro,
É apenas a família Simpson que foge da zumbificação, enquanto o resto da cidade mergulha em caos total. O show trata isso como uma piada. Mas sejamos realistas, um surto de zumbis na vida real poderia se transformar em uma crise global. Vamos torcer para que isso fique no campo da ficção. Desastre ambiental. De momentos engraçados e específicos, os Simpsons sempre nos mantiveram entretidos. Mas você sabia que uma das histórias mais loucas poderia, na verdade, ser um aviso sobre o futuro do nosso meio ambiente? Essa vem previsão do filme Os Simpsons de 2007, que, como muitos episódios do programa, abordou algumas ideias bem estranhas. Mas veja bem, algumas dessas ideias poderiam ser muito bem diferenciadas de eventos que podem acontecer no futuro. Uma coisa que realmente se destaca é o tema central do filme, um enorme desastre ambiental. É um cenário bem maluco, mas, honestamente, é algo que poderia totalmente acontecer de alguma forma. No filme, Homer torna as coisas muito piores ao despejar resíduos acidentados de porcos no lago já poluído de Springfield, o que provoca um desastre ambiental. Para controlar o caos, o governo coloca a cidade em quarentena, cercando-a com uma bolha gigante. Embora a bolha seja claramente exagerada e irrealista, a crise ambiental que se segue não parece tão inacreditável. A forma como o filme aborda o desastre pode ser extrema, mas a mensagem por trás dele é algo que realmente precisamos refletir. Todos sabemos, por agora, que o aquecimento global é real e que é um grande problema causado principalmente pelas ações humanas. As empresas começam a agir de forma imprudente, investindo os lucros na frente do planeta, o que só piora a situação. Este é um problema sério e algo que pode afetar gravemente nosso futuro, a menos que comecemos a fazer mudanças reais. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.